No dia 20, agora, semana que vem, sexta-feira, Balneário Camboriú completa mais um aniversário. E nós vamos, a cidade, vamos entrar aqui no roteiro cultural, porque nós teremos aqui um presente, né? Alguém vai nos dar um presente para Balneário Camboriú e toda a nossa região. Isso porque no dia 20, aniversário de Balneário Camboriú, será aberto no centro da cidade, no coraçãozinho de Balneário Camboriú, o Museu da Imagem e do Som. Canal 100 Entrevista. Eu conheço um pouquinho da história, né? Então eu acho assim, que dia 20 vai ser realizado o sonho do empresário Fernando de la Torre, que é um apaixonado por essa questão, som e imagem. E hoje ele é o nosso entrevistado, o nosso convidado na primeira parte da edição do Canal 100, aqui da Rádio Menina e da nossa TV Mocinha. Primeiro, um prazer, uma honra muito grande tê-lo aqui no estúdio, para a gente conversar um pouquinho. O teu sonho está sendo realizado dia 20. Boa noite, tudo bem, seu Fernando? Ô Tigrão, boa noite a você, boa noite a Cléo Leal, boa noite a todos os telespectadores da TV Mocinha e aos ouvintes da Rádio Menina. O prazer é todo meu de estar aqui hoje, participando desse teu programa e falar alguma coisa sobre o nosso museu. Como é que surgiu essa ideia de montar esse museu da imagem e do som no Balneário Camboriú, seu Fernando? Bom, essa ideia aí, o Tigrão, vem de muito tempo. Eu posso te dizer que aproximadamente aos 40 anos que eu procurei Sim. a aquisição dessas peças e tinha esse projeto de montar esse museu aqui no Balneário de Camboriú. Uma porque o meu pai, Eduardo de la Torre, ele sempre teve uma ligação muito grande e era um apaixonado por cinema. Sim. Tanto é que ele construiu nessa cidade os 3 cinemas, o Cinerama de la Torre, na Avenida Brasil, inaugurado em 1967. Posteriormente ele construiu o Alto Cine, lá na Avenida dos Estados, onde hoje tem o shopping lá, né? E isto em 1973. E em 1984 ele inaugurou o Cine Itália, que até hoje está sendo preservado nas mesmas condições do dia da sua inauguração, em 13 de dezembro de 1984. Eu sempre tive essa ligação com Sim. o cinema, porque todo o tempo, durante as construções dos 3 cinemas e o seu funcionamento, eu fui, assim, vamos dizer, o braço direito dele. Eu sempre trabalhei com ele, Sim. sempre o auxiliei no funcionamento dos cinemas e nas construções dos cinemas. E com o tempo, aí trabalhando como operador também nos cinemas, eu comecei a pegar gosto pelos equipamentos de cinema. E aí fui adquirindo e guardando, e como eu tinha um volume muito grande de peças aí guardadas, Sim. um dia eu digo, poxa, isso aí não pode ficar só para mim, isso aí eu tenho que apresentar ao público, né? E eu tinha que fazer uma apresentação, e a única maneira de fazer essa apresentação e mostrar esse acervo ao público era abrir um museu. E esse sonho aí é um sonho de longos anos, né? Só que agora eu me sinto realizado, porque é um sonho realizado. Sonho realizado, né? Eu tive o prazer, a honra. Inclusive, nós temos algumas imagens. Sim. Nossa Senhora, tem equipamento. Mais ou menos, quantos acervos o senhor tem, mais ou menos? Quantas peças? Quantas peças? Olha que coisa linda. Olha, esses projetores, esse aí, por exemplo, foi um dos primeiros projetores instalados na cidade de São Paulo. Sim. E os anteriores, que foram apresentadas as imagens, por exemplo, esse ali, o primeiro, é um dos projetores do Cine Itália. Sim. O seguinte ali do meio foi o primeiro projetor do Cinerama, era em 70 milímetros. Sim. E só para vocês terem uma ideia, esse projetor em 70 milímetros é da marca Cinemecânica, foi fabricado em Milão, na Itália, né? E outra coisa, no Brasil só tinham, na época, 2 desses projetores. Um instalado no Cine Commodore, em São Paulo, e o nosso aqui no nosso Cinerama, né? Que está aí agora no seu acervo. Que agora está no acervo do Museu da Imagem e do Som. Né? Eu estava vendo aqui um destaque, a Luciana me passou também, um gramafone 1890.
Gramofone. Gramofone, perdão. Gramofone. É do século XIX. Século XIX? 1819. 1819. E essas peças estão Que legal. todas expostas. E outra coisa, Tigre, um Sim. detalhe muito importante. Por favor. São todas peças originais. São todas originais, Não seu são Fernando? réplicas. Porque esses gramofones, essa Sim. aí é uma lanterna mágica dos anos de 1800. Agora, só uma explicação Por favor, rápida. por favor. A lanterna mágica, ela faz parte do que eles chamam de pré-cinema. Era um equipamento de projeção de imagens fixas. Sim. Elas funcionavam e foram inventadas antes do cinema. Antes do cinema. Antes do cinema, né? E eram feitas essas projeções, e um detalhe importante, você vê que esses equipamentos, todos eles têm um chaminé. Porque Por que, senhor? na época da sua fabricação, não existia luz elétrica. E a luminosidade para produzir as imagens eram feitas através de lamparinas de querosene. Ué? E essas lamparinas de querosene lançavam a fumaça e os gases que saíam por aquele chaminé. Bacana. São coisas fantásticas, né? E um detalhe, o senhor me mostrou, olha só, o senhor me mostrou uma carteirinha Exatamente. de 1900 e quantos, Fernando? O Tigrão. Isso aqui é uma raridade. Isso aí é uma raridade, né? Mas isso aqui, é o senhor que está aqui ou é o Sou ator eu. de Hollywood Aí aqui? meus 14 anos. 14 anos? 14, Olha 15 só, anos, né? olha que carteira. É. Isso aqui também é uma relíquia, hein, seu Fernando? Isso aí é uma Olha lá, relíquia. ó. E outra coisa, prova a época que eu comecei a trabalhar como operador cinematográfico. O senhor tinha quantos anos aqui, seu Fernando? Aí eu tinha um pouco, eu devia ter uns 20 anos, Uns 20 agora teria anos. que fazer o cálculo, mas eu Legal. só se lembro que essa carteira ela foi emitida pela Polícia Federal em 1970. Sabe isso? É emitida pela Polícia porque Federal? Olha aqui. Em ó, atrás, né? 1970 Aham. era a época do governo revolucionário, da sim. Revolução de 64. Aham. E todas as projeções de cinema Sim. eram controladas. Aham. As projeções de cinema eram controladas pela Polícia Naquela Federal. época era assim, seu Fernando? Por causa da projeção, Da projeção. de filmes subversivos, né? Então eles controlavam. E para ser operador cinematográfico, a exigência do governo era Bacana. possuir esta carteira de operador cinematográfico. Aí o que acontecia? Para conseguir essa carteira, você Tinha tinha que que fazer. comparecer pessoalmente à Polícia Federal, que aqui em Santa Catarina só tinha uma delegacia em Florianópolis, na época, nos anos 70, né? Sim. Então eles faziam um levantamento da tua vida e Pra faziam poder dar uma carteira. ficha que qualquer projeção de equipamentos, de projeção subversiva numa tela de cinema, a primeira pessoa que era chamada à responsabilidade era o operador cinematográfico, operador de projetores. Isso aí isso aí é relíquia, ó. Os Isso- anúncios dos... Olha que maravilha. Então cara. esses aí ó, são todos as capas, e no interior delas nós conservamos os filmes em vinil, só com temas de filmes cinematográficos, de cinema, né? E outro detalhe aqui, o seu Fernando já é o seguinte, ó, sabe quem era, como é que a gente chama, seu Fernando? Projetor, quem trabalha isso? O senhor falou do seu Zequinha. Operador cinematográfico. Operador cinematográfico. Foi o Zequinha, o Bilo. O seu Bilo, que esses tempos me isso, mandou uma... isso. O seu Bilo foi operador. Sim. E o seu Zequinha, que é o nosso querido Zequinha, viu? Sabia, que Cléo? trabalha aqui. Não sabia, Cléo? Não, ele trabalhou por muitos anos lá conosco Trabalhou no lá. Cinerama. Né? Bacana. Ele foi o eletricista do Cinerama e operador cinematográfico. E está mexendo, ele é elétrico até hoje, que mexe com a até nossa hoje. eletricidade aqui Até também. hoje. Pra vocês terem uma ideia, o seu Fernando, vou contar aqui, o seu Fernando comprou, e eu lembro muito bem desse terreno, desta casa, porque eu comecei trabalhando na Rádio Camboriú no final de 80, começo de 81, e a rádio era ali onde era o cartório Valtri, que a metade era o cartório e a outra metade era a Rádio Camboriú. E eu falo aqui da Camboriú que tem no meu coração. E ali tinha o seu motorista de táxi, O Paulo. o seu Paulo, Paulo. Paulão, que eu tinha uma adoração pelo seu Paulão. Né? Quantas vezes eu pendurei umas corridinhas de táxi com o seu Paulão. Aquela casa, o senhor Fernando ficou tão obcecado por fazer o seu museu. O senhor comprou aquele terreno? Não Eu comprou, senhor? comprei o terreno dos herdeiros, que o Paulo faleceu, aí Sim, eu comprei sim. o terreno dos herdeiros. Né? Só para fazer o museu, senhor Fernando? Só para fazer o museu, a intenção já foi essa, na época da compra. Né? A finalidade era específica, para construir um museu ali. E como o terreno não tinha grandes dimensões, porque fica bem no centro da cidade, na rua 700, ali número 44, de frente ao Cine Itália, Sim. como o terreno, a área do terreno era pequena,
Então nós conseguimos, com a prefeitura, aprovação de mais andares ali, Mais através andares. de autorização Sim, de lei, sim, pela autorizações. Câmara, todos os trâmites legais, né? Passou pelo Conselho das Cidades e nós conseguimos construir ali, então, 7 andares, que é para uso exclusivo do museu. 7 andares, seu 7 Fernando? andares. 7 andares. É muita paixão pela imagem e pelo som, hein, Fernando? 7 andares, que coisa linda, parabéns. Tá, obrigado. Parabéns mesmo, verdade, Cléo Leal. Obrigado. Aqui, olha lá, Aí está a imagem do meu pai, né? tive a honra, Eduardo. prazer. De vez em quando, Eduardo quando me encontrava com ele na Brasília, a gente conversava Eu bastante, gostava sabia? muito de conversar. né? Eu gostava muito do seu Eduardo, a gente conversava muito, né? Sim. Muito bacana, uma homenagem a ele. Agora, quem vai coordenar tudo o museu, seu Fernando? Olha, nós montamos um instituto. O Instituto, Sabe, um dia por favor. a gente vai faltar aqui, né? E nessa Mas falta daqui uns ainda, 100, 150 anos, vamos lá. que Deus te ouça. Que Deus te ouça, Que Deus amém. te ouça. Amém. Então a intenção foi o seguinte, preservar esse acervo e o imóvel. Sim. E para isso o que nós fizemos? Nós construímos um instituto, o Instituto Delator. O Instituto Delator. Então ele que vai administrar, entende, o funcionamento do museu, né? Sim. E vai preservar as peças, o prédio, tudo, que foi feito exclusivamente para essa finalidade, museu, né? Quer dizer, tem mais de Ali 3 na mil tela, peças aí, Mais de 3 mil peças. Aí na tela nós que é isso, estamos Roberto? vendo aí uma peça muito interessante, que é o realejo. A manivela, vocês podem observar bem no canto ali direito. Tem a manivelazinha, Tem a tem. manivela. E esse era um equipamento que ele tem ali no conjunto dele, tem aquelas cornetas, tem um tambor em cima e tem mais que não dá para ver muito bem no canto Coisa direito, linda. um triângulo. Esse era um equipamento à manivela que tocava músicas para os bailes. E só para você ter uma ideia, o trabalho que a gente teve e as dificuldades, esse aí nós conseguimos trazer de Buenos Aires. E tudo original. Tudo São original. todas peças Tudo originais. Essas aí são as diversas embalagens aí de filmes, nós estamos vendo lá a logomarca lá da Metro, vendo a né? Metro. Então eram latões, né? Que eram Legal. transportados os filmes, Legal, né, Cláudio? os filmes antigos aí de 30, 35. Vamos estar no roteiro cultural a partir do dia 20 de julho. Com certeza. Né? Com certeza. É um presente, sem dúvida alguma, que o Instituto Delator, através do senhor que está aqui, vai dar para a cidade. Museu da Imagem do E do Som. Som. 7 andares. 7 andares. Que bacana. E assim, ó, eu lembro demais, mas principalmente uma das recordações que eu tenho, viu, Cléo? Era do Alto Cine. Eu me lembro, na época, foi feito só para vocês terem uma ideia do tamanho do Alto Cine, nós fizemos uma vez um show na outra rádio que eu trabalhava, com o RPM, no auge do RPM, 18 mil pessoas estavam lá, no Alto Cine. Tem muita gente que pergunta até hoje sobre o Alto Cine. Aquilo ali foi uma coisa fantástica também, né, seu Fernando? O Alto Cine, né? Você entrava de carro lá, tal... Namorava. Muita mulher bonita chorou nesse ombro aqui, não sei se de prazer ou de raiva, mas chorou. Então você ficava ali, assistia os filmes dentro do carro. Aquilo aí também foi uma ideia fantástica, né, seu Fernando? Foi uma ideia fantástica e foi uma ideia copiada de um autocine que na época existia em Brasília. É? Aí meu pai foi para lá, copiou a ideia, veio Fantástico. aqui e resolveu instalar. Conheceu, Cléo? Conheci esse E autocine. o autocine tinha capacidade para 350 automóveis. É verdade. E a pessoa assistiu o filme de dentro do automóvel e tinha outro detalhe importante. Qual, seu Fernando? É que você, quando chegava na portaria, a gente te dava a sintonia do rádio, sim. e você ouvia o som do filme no próprio rádio do automóvel. É bacana, fantástico. Gente, Museu da Imagem do Som, Balneário Camboriú, a inauguração dia 20, que é sexta-feira. Dia 20 vai ser aberto para Aberto o público, ao público, né? Aberto ao público, né? E depois vai funcionar de terça a domingo, das 13 às 18 horas. Olha lá. A imagem do autocine aí, né? Olha a imagem do Autocine. Que carros são aqueles aí, seu Fernando? Eu estou olhando aqui. Todos são os carros antigos. Ó. Carros antigos. Olha Carros só, antigos. que bacana, Cléo. Olha aí. O Tigrão, aí, se não me falha a memória, essa aí foi uma exposição que houve no Autocine só de carros antigos. Carros antigos. Só de carros antigos. E lá era a projeção, a tela. E lá era a tela, e a tela, outro detalhe interessante, a tela, ela tinha 21 metros de altura, então era o equivalente a um prédio de 7 andares. 7 andares. 7 vezes 21. Bacana. Olha aí, essa aí é uma imagem lá debaixo do que nós temos no hall de entrada do museu,
que é o Fusca, é um Fusca original do mesmo ano do filme, se chama o Fusca Se chama Palácio. Fusca Palácio. É um Tá lá embaixo? 1969, tá exposto Ao no hall da telefone aí, entrada. ao Os telefone. telefones antigos, né? Bacana. Gente, então a partir do dia 20 vai estar aberto ao público e depois, né? Aí Segue normal daí, vai né? continuar aberto normal, só que como é praxe em todos os museus... Eu queria não só vai lembrar, funcionar. perdão, seu Fernando, eu queria lembrar um detalhe que eu acho muito interessante, né? São 7 andares com todo esse acervo e é o seguinte, e todo bancado pela Fundação Delator. Tudo. Tudo É? pelo Instituto Tudo Delator. pelo Instituto Delator. Não houve diga-se de envolvimento de qualquer Verdade. dinheiro público, né? Isso é muito importante. Tudo pelo Instituto, né? Bacana. A compra do terreno, a construção, todo o acervo e a manutenção agora, né? Bacana. Eu esqueci aqui, né? O senhor está acompanhado, o senhor falou que trouxe um guarda-costas, é isso, seu Fernando? Segurança? O negócio é o seguinte, aí me disseram que eu ia ter que enfrentar o Tigrão. E eu digo, então eu vou com reforço. Então eu trouxe o genro e a filha para me proteger. Como é que é o do nome dele, Tigrão. seu Fernando? É o Fabiano e a Denise. E a Denise. E a Denise. Sejam bem-vindos. E parabéns também que vocês fazem parte da família. Parabéns por esse acervo todo, o Museu da Imagem e do Som. Repito, nós vamos entrar a partir do dia 20, que é a próxima sexta-feira, no aniversário de Balneário Camboriú. Vamos entrar na rota do turismo cultural. E o Tigrão, Por ali, favor. se me permite, ali Sim. nós temos aí, inclusive, um projeto que está sendo desenvolvido aqui pela Prefeitura, de um roteiro turístico ali na Avenida Central. Sim. Então você vê, ali nós já temos o Teatro Municipal, Sim. temos o Centro de Eventos Itália, né? E agora vamos ter o museu, né? O museu. Museu da Imagem. Museu da Imagem do Som do de Som. Balneário de Camboriú. Né? E eu quero lembrar o pessoal o seguinte, nós estamos ao vivo agora, na Rádio Menina, 100.5, e ao vivo na TV Mocinha, para você que tem TV a cabo CCS, né? TV Mocinha, e nas redes sociais, através do Portal Menina, e às 22 horas, tem a reprise do nosso programa na TV Mocinha, tá bom? E amanhã, né, a gente já coloca também no YouTube, enfim, quem quiser acompanhar, novamente rever a nossa matéria aqui, seu Fernando. Se me permite, Por favor. Tigrão, Você hoje é meu convidado especial. Tá, obrigado. O museu ele se localiza na Rua 700, número 44, de frente ao Centro de Eventos Itália, né? E o horário de funcionamento vai ser o horário de praxe de todos os museus. Todos os museus. De terças-feiras Sim. até os domingos, né? E no horário das 13 horas às 18 horas. Né? Perfeito. Já convidamos toda a população para visitar o museu, que tem peças muito interessantes, tem peças lá com 200 anos, peças antigas aí de imagem, de som. Né? E tem um detalhe, já a partir do dia 20 você pode agendar, né? As visitas escolares, os grupos, enfim. Isso. 3363-5786, 3363-5786. Tem os ingressos também, lógico tem que... os ingressos, né? Que para manutenção, enfim, nós temos funcionário ingressos e tudo. para manutenção, Isso. Funcionários, né? Perfeito. Então esses ingressos aí vão ser no valor de R$ 20 para adultos, né? E para crianças, idosos e professores, então é meio ingresso. Meio ingresso. Né? No valor de R$ 10, né? E crianças até 10 anos não pagam, né? Perfeito. Que horas... já vai abrir a partir das 13, é isso, Aran? Das 13 horas, 13 horas. 18 horas. E outra coisa, nós queríamos deixar marcante assim, na história do município a abertura desse museu. Então programamos a sua abertura na comemoração dos 50 anos de Balneário 54 anos do Balneário Camboriú, que vai ser na sexta-feira. É um ano mais velho que eu, Balneário Camboriú. Um ano mais velho que eu, 53. Vou estar lá, pode ter certeza. Tá, agradeço aí a presença de vocês lá e conto com a presença de vocês lá também. Eu sou regido por aquele relógio ali, o meu produtor, assim, é que hoje eu tive um prazer muito grande poder rever estar aqui com o senhor, né, que faz parte do desenvolvimento da nossa cidade de Balneário Camboriú. Então, eu queria te agradecer mais uma vez, seu Fernando. Obrigado demais por estar aqui no canal 100 da Rádio Menina, TV Mocinha. Um abraço. Muita saúde. Eu que sucesso. agradeço o convite aqui de participar desse programa de vocês e vocês serão bem-vindos para visitar o nosso museu lá. São nossos convidados especiais. Obrigado, doutor. Tá certo.